antes, viu, Renatinho? Foi a Rebeca ou o Renato que falaram? Quem foi que falou? Renato. Ok, Renato. Você devia ter me avisado antes, viu, Renato? O Choas. Oi. Você falou sempre no GVSIG, assim, eu não conheço, né? Eu trabalho com o QGIS, né? E aí, assim, se você puder, pela tua bagagem aí, assim, rapidamente, assim, por que a preferência pelo GVSIG? Ou tem ferramentas no GVSIG que não tem no QGIS? Ou eu falei que eu vou usar o GVSIG? Sim. Não, mas eu vou usar o QGIS. Desculpe o que eu falei, eu vou usar o QGIS. Mas o GVSIG, ele é muito funcional. Ele tem praticamente, na verdade, quase todos os software livres têm as mesmas funcionalidades. A diferença básica entre o QGIS e os outros é que o QGIS é o mais utilizado porque ele é o que se parece mais com as ferramentas de geoprocessamento do ArcGIS. E aí, o ArcGIS, sendo o software de geoprocessamento mais utilizado no mundo, software comercial mais utilizado no mundo, praticamente todo mundo que foi usar software livre preferiu utilizar aquele dentre os livres que era mais parecido com o software comercial, que era o ArcGIS. E aí todo mundo preferiu utilizar o GVSIG. Tanto é que muita gente que usavam outros softwares acabaram migrando para o QGIS, também por conta da sua rapidez e sua eficiência de processamento. Ele é mais eficiente, ele é mais leve do que o GVSIG, por exemplo, muito mais leve do que o Spring do INPE. Tiago, eu acho que você está com o microfone ligado. Perdão. E aí todo mundo, a maioria das pessoas hoje usa como software de geoprocessamento livre o QGIS por conta disso. Ele é bem leve, embora ele haja nele uma atualização de versão periódica, como há em todos os softwares livres. Eu recomendo sempre que vocês nunca utilizem nem a última, nem a penúltima versão, usem a antepenúltima versão que foi lançada, por conta de que, como ele é lançado aí pelo menos 2 versões por ano dele, não há tempo para que ele seja plenamente testado. E aí, muitas vezes, aparecem alguns bugs e ele trava, mas isso é comum em todo software livre, desenvolvido a muitas mãos, a muitas mentes no mundo todo. Mas a gente vai usar o QGIS. Ok? Bem, voltando aqui sobre a bibliografia básica, tem aí o livro do Longley e um monte de outros autores, que são Sistemas e Ciência da Informação Geográfica. É um conjunto de professores gaúchos, trabalham na Federal do Rio Grande do Sul e na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É o único livro dentre todos que é um livro de verdade. Esse livro tem cópia dele na biblioteca de pós-graduação. Nesse momento de pandemia, não sei como é que está sendo o acesso, ou se está tendo, ou se não está tendo, mas eu diria que é o principal material disponível sobre GIS que tem no Brasil em língua portuguesa. E depois eu ofereço a vocês aí três outras bibliografias que são complementares a essa primeira, que é o livro Geoprocessamento, Teoria e Aplicações, que é do grupo do Câmara, lá do INPE. É um e-book que está disponível e eu coloco aí o link para que vocês baixem. O livro Banco de Dados Geográficos, que também é do grupo do Câmara, que tem uma interface direta com a parte de geoprocessamento e também tem o link aí. E o livro Análise Espacial de Dados Geográficos, que foi feito aí entre o grupo do Câmara, do INPE e o grupo de pesquisadores da Embrapa. Os 3 últimos são e-books gratuitos, disponíveis, que vocês podem fazer o download, se precisarem, se quiserem, até para ter esse material para as aulas de vocês futuras e para desenvolver as pesquisas de dissertação de mestrado e tese de doutorado de vocês. Aí, só para vocês darem uma olhada no material do Longley, que é o Sistemas de Ciência de Informação Geográfica. Aí, como é que vocês vão ter acesso ao primeiro livro, que é a Introdução à Ciência da Geoinformação, do Câmara, Clodoveu e do resto de lá. O Análise Espacial de Dados Geográficos e o Banco de Dados Geográficos, todos disponíveis aí
gratuitamente na internet para que vocês baixem. Pois bem, feito esse preâmbulo, vamos falar um pouco sobre fenômenos geográficos ou fenômenos espaciais, como vocês queiram chamar. Basicamente, existem diversas divisões que a gente pode caracterizar os dados espaciais ou os dados geográficos. Dentre elas, duas importantes é a divisão sobre como ele ocorre no espaço geográfico. E a primeira subdivisão é o que a gente chama de um fenômeno geográfico discreto, com dado espacial discreto. E um fenômeno geográfico espacial discreto, ele possui essas características. Qualquer fenômeno que existe e é distinguível individualmente. Por exemplo, um lote, um terreno, deixa eu ver se eu abro aqui o apontador laser, pronto. Aqui, um lote, um terreno, a posição de uma árvore, o limite territorial de um estado, de um município, de um distrito, de um bairro, de um setor censitário, no formato de polígono. O eixo, como uma linha ou uma polilinha de uma via, por exemplo, de uma rodovia, de uma ferrovia ou de uma via urbana. Um ponto que identifica, por exemplo, a ocorrência de um acidente. Um ponto que identifica uma parada de ônibus ou a existência de um semáforo. Então, um fenômeno geográfico discreto, ele é caracterizado principalmente por existir individualmente. Ou seja, eu tenho aquele município, que é um polígono, eu tenho o polígono daquele bairro, eu tenho aquela linha, que é uma rua, eu tenho aquele polígono, que é um lote, eu tenho aquele ponto, que é onde ocorreu o acidente, ou seja, ele é único, ele é caracterizado por ser único e individual. Uma outra coisa que caracteriza, um outro atributo que caracteriza um dado, um fenômeno discreto, é que ele tem começo e fim muito bem definidos. Ou seja, se eu pego uma polilinha que para mim é a Santos Dumont, a Avenida Santos Dumont, em Fortaleza, eu tenho um ponto onde ela começa, eu tenho um ponto onde ela termina, eu tenho o perímetro dela, o comprimento da Avenida Santos Dumont, eu tenho as coordenadas de começo, as coordenadas de final, eu tenho o sentido da via, eu tenho... ela é muito bem definida, não existe nenhuma dúvida, não existe nenhuma possibilidade de eu confundir pelas características e atributos que tem a Avenida Santos Dumont com a Avenida Barão de Studart, por exemplo. Então, essa é uma outra característica de dados discretos. E a outra coisa é que ela não existe entre as observações. Ou seja, se eu quiser tratar de algo entre a Avenida Santos Dumont e a Avenida Barão de Studart, eu vou tratar de uma outra via, mas nenhuma das duas, porque elas só existem naquele espaço. Entre elas não existe nada. Ou elas não existem entre duas observações diferentes. Essa é uma característica de fenômeno discreto. Em compensação, a gente tem o que a gente chama de fenômeno geográfico contínuo. Fenômeno geográfico contínuo, em contraposição ao discreto, ele não é distinguível individualmente. Então, eu não sei exatamente onde é que ele começa, onde é que ele termina, ele não tem uma delimitação física única, agora ele pode estar aqui, daqui a pouco ele está um pouco mais... Na verdade, ele tem uma transição entre diferentes características. E o fato dele ser transeunte entre diferentes características faz com que ele ocorra, que ele exista entre duas observações diferentes. Então, dado um fenômeno geográfico contínuo, por exemplo, as probabilidades e previsões climáticas, por exemplo. A ocorrência de chuva, mapa de temperatura, mapa de vento,
são coisas que não exatamente aqui eu estou na temperatura de 30 graus, ali do lado está na temperatura de 29, mas entre a de 29 e a de 30, ela vai se diluindo e diminuindo no espaço geográfico até ela chegar naquela outra. Ou seja, é um fenômeno que ocorre continuamente e gradualmente. Ele não é um fenômeno discreto. Então, eu não posso dizer, olha, no bairro da Sapiranga, nem sei se Sapiranga é um bairro, mas no bairro da Praia do Futuro, não sei também se é um bairro, no bairro do Meireles, a temperatura é tal. Não é. Porque a temperatura, ela não obedece o limite geográfico do bairro. Então, pode ser que essa mesma temperatura nos limites do Meireles com a Varjota seja a mesma, e aí eu não tenho como distinguir exatamente qual é a temperatura exata do bairro do Meireles, porque ele não é uma coisa só, ele é uma coisa contínua que se distribui continuamente no espaço geográfico. E é importante a gente separar essas duas características dos fenômenos geográficos, porque o fenômeno a ser investigado na tese ou na dissertação de vocês, ele tem que obedecer uma dessas características. Por exemplo, quando o professor Bruno, alguém aí vai ser orientado do professor Bruno, ou pretende ser orientado do professor Bruno, ou já ou está flertando com ele? Tem alguém aí? Eu, professor. Eu quem? Gabriel. Ok, Gabriel. Não esperava ouvir de você que você estava flertando com o Bruno. A Manuela, a esposa dele, já sabe disso, Gabriel? Ainda não, professor. Mas está procurando gente contar. Tá certo. Você obedece a máxima de que é do carecas que eles gostam mais, né? Pois bem, eu falei no Bruno e tirei esse monte de sarro aqui, primeiro porque ele é meu amigo, depois porque eu gosto muito dele, e terceiro porque eu vou falar sobre o fenômeno que ele investiga. O Bruno trabalha com transporte de carga, mas especificamente ele trabalha com meio ambiente. E ele trabalha com os impactos ambientais que o transporte de carga causa no meio urbano. Nesse sentido, ele desenvolveu, e o grupo dele desenvolveu um monte de pokémons, que eu não sei como é que chama, eu chamo de pokémons, porque é um monte de coisa que desmonta umas pecinhas no negócio, para ficar coletando material particulado, material gasoso de poluição atmosférica advinda do sistema de transporte de carga urbana. E aí, nesse sentido, quando ele vai criar, por exemplo, um mapa de calor, quando ele vai criar um mapa de concentração de poluentes, uma distribuição de plumas na cidade de Fortaleza, função dessa distribuição espacial da poluição, esse mapa não é uma grandeza, não é um fenômeno geográfico discreto. Ele é um fenômeno geográfico contínuo, porque ele ocorre de forma contínua, se espalhando pela cidade, e a gente não consegue delimitar com um ponto, com uma linha ou com um polígono, a gente não consegue guardar dentro de um único polígono a poluição em Fortaleza. Então, esse é um fenômeno contínuo. Mas, se você vai trabalhar com o professor Flávio, tem alguém aí que está afim do Flávio? Ninguém está afim do Flávio, gente. Só porque ele tem aquela cabecinha avantajada. Não? Ninguém vai trabalhar com o Flávio? Alguém vai trabalhar com o Manel? Agora, todo mundo está com vergonha. Só porque eu disse que Gabriel estava afim de Bruno, está todo mundo com vergonha de falar quem está afim. Pessoal, a vida é assim, a gente não escolhe por quem se apaixona. Esse negócio de orientador é um casamento. É um casamento que só tem a parte ruim e não tem a parte boa. Tem o DR, tem a discussão, tem a birra, tem a briga, tem a divergência de opinião, mas não tem sexo. Mas é um casamento. Pois bem, se algum de vocês for trabalhar, ou melhor, não é para ter, né? Vou usar assim o termo, porque... Então, se alguém for trabalhar com o professor Flávio, por exemplo, o professor Flávio trabalha com segurança viária. E para ele, o ponto de ocorrência de um determinado acidente de trânsito é importante.
o local onde ocorre, que é caracterizado pela confluência de uma via com a outra, e não só o cruzamento, mas até o lado da via onde o acidente ocorre, se ele é iluminado, se ele não é, como é que está o pavimento, se ele tem alguma obstrução, se ele tem alguma distração. Isso é importante para caracterizar o fenômeno de segurança viária. E aí, os fenômenos de segurança viária são fenômenos discretos, caracterizados pela ocorrência pontual e não contínuos, como os fenômenos que o Bruno investiga. Então, só para a gente ter essa concepção. Aí eu mostro para vocês aí dois exemplos diferentes. Concentração de monóxido de carbono aí no mapa em azul, e depois a distribuição de temperatura na superfície oceânica. E vocês podem ver que, embora haja uma linha delimitando a diferença de temperatura, essa linha, à medida que vocês forem dando zoom nisso, vocês vão vendo que ela vai se diluindo, porque tanto a temperatura quanto a ocorrência de fluidos na atmosfera, elas não são caracterizadas por serem grandezas, fenômenos discretos, e sim um fenômeno geográfico contínuo. Bem, aí fica a pergunta, o que é o geoprocessamento? Por que a gente vai estudar geoprocessamento? Tem uma definição aí do Câmara, que está num daqueles livros lá, naquele primeiro livro que eu indiquei como bibliografia para vocês, de 2004, e ele fala que geoprocessamento vem do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para tratar a informação geográfica, e que vem influenciando de maneira crescente áreas da cartografia, análise de recursos naturais, transportes, eu vou repetir, transportes, comunicações, energia, planejamento urbano e regional. Então, o transporte não foge à máxima de que usa o geoprocessamento para compreender os fenômenos de transporte, quer seja na infraestrutura ou no planejamento e operação, que ocorrem no espaço geográfico. Aí tem uma aplicação, e eu vou usar essa aplicação que é de análise espacial, que é a primeira aplicação de análise espacial, juntando com o geoprocessamento, para poder falar um pouco também sobre o histórico dos SIGs do geoprocessamento. Esse mapa que está aí é um mapa manuscrito, é um mapa analógico, que obviamente foi escanerizado, de parte de Londres, capital da Inglaterra, que no século XIX, o médico John Snow, um médico, não era engenheiro, não era um arquiteto, não era um geógrafo, não era um administrador. José, está por aí, José? Era um médico. E o médico, John Snow, ele utilizou um mapa de Londres, onde ele plotou a ocorrência das pessoas que estavam, onde moravam as pessoas que estavam contaminadas com cólera, e plotou também a posição dos poços de água. Não tinha CAGES lá em Londres naquela época, viu, pessoal? Então as pessoas utilizavam água de poço. E fez um X nos poços de água de onde as pessoas tiravam água para abastecimento humano em Londres. E aí ele começou a perceber que muitas pessoas doentes viviam em torno de um poço, que é esse poço aqui, ó, na Broad Street. E aí ele compreendeu, cruzando o mapa de localização do poço, de poços, com um mapa de posição de residência onde as pessoas doentes estavam, e sabendo que a cólera era uma doença transmitida pela água, podia ser transmitida pela água, e concluiu então que a água deste poço estava contaminada. Ao interditar este poço, ele tomou uma decisão, mas essa decisão foi baseada na análise espacial do cruzamento de duas informações, quais sejam a localização dos poços de água e a ocorrência de doentes na cidade de Londres. E ele tomou a decisão, ele concluiu, então, que aquele poço estava contaminado com cólera, e a decisão que ele tomou foi interditar aquele poço. E aí parou a contaminação de cólera na cidade.
esse é o primeiro exemplo de análise espacial, com toda a cadeia que envolve a análise espacial, que é a obtenção de dados espaciais, o cruzamento de informações, a análise dos dados e a tomada de decisão. Que foi feita por um médico e não por um engenheiro, um arquiteto. E isso aí foi o começo de tudo. Hoje, obviamente, a gente não usa mais mapas analógicos desenhados à mão, a gente usa mapas digitais que estão disponíveis na internet, via Yahoo Maps, Google Maps, vários maps da vida que estão distribuídos por aí, ou a gente usa uma base de dados espaciais da nossa cidade para cruzar com outras informações e também analisar e tomar decisões. Mas esse aí é um belo exemplo de que um médico deu um start aí para começar a análise espacial. Uma outra aplicação que pode ter, por exemplo, é o monitoramento de desastres. Aí tem o exemplo da barragem do Fundão, que, como vocês sabem, se rompeu lá em Minas Gerais e matou um monte de gente, e matou um rio, e matou um monte de fauna, de flora, e provocou um acidente gravíssimo. Mas a gente pode usar também geoprocessamento para compreender como ocorreu e prever como ocorrerá ou como ocorreria um acidente dessa magnitude e que impacto teria nas populações, fauna e flora, utilizando geoprocessamento para fazer isso. Um outro exemplo aí de aplicações é prever e analisar áreas inundáveis. Aí vocês têm imagens do Rio Acre, com informações de como a cidade de Rio Branco fica quando o Rio Acre sobe na época de cheias, na época de chuvas amazônicas. Aliás, queria trazer mais uma informação para vocês. Muita gente acha que a cidade de Rio Branco se chama Rio Branco porque lá passa um rio cujo nome é branco. Não, pessoal. A cidade de Rio Branco tem esse nome por conta do barão do Rio Branco, que comprou o território onde hoje é o estado do Acre, da Bolívia. O território onde hoje é o Acre fazia parte do país vizinho, e ele comprou aquele território e fundou essa região aí, e a cidade, então, em homenagem ao barão do Rio Branco, chama Rio Branco. Mas o rio que passa em Rio Branco, ele chama Rio Acre. Para nível de conhecimento geral que não vai interessar para absolutamente nada em geoprocessamento. Mas todo ano acontece isso, viu, pessoal? Em várias cidades amazônicas, em todo ano, na época de cheia, de chuvas amazônicas, os rios transbordam e as cidades alagam e ninguém resolve nada. Pois bem, monitoramento de desastres, monitoramento de cheias e inundações, planejamento e gestão urbana, identificação aí de problemas de imobiliários, zoneamento da cidade, área comercial, uso e ocupação do solo, o que pode, o que não pode, tudo isso pode ser feito também com geoprocessamento. Monitoramento de epidemias, como a que a gente vive agora, também pode ser utilizado e pode ser muito utilizado a parte de geoprocessamento para compreender o espalhamento de doenças e a velocidade em onde elas ocorrem. Então, a gente pode usar geoprocessamento para fazer isso também. Toda a parte de logística com a distribuição de bens e serviços nas áreas urbanas também pode aí pode ser beneficiada com o SIG. Transporte público, temos dois mapas aí, uma de demanda estimada por transporte de passageiro entre as capitais brasileiras e um outro mapa aqui da esquerda, que são os pontos de parada de ônibus de Jaguaribe, em quilômetros quadrados. Então, tanto o transporte público quanto o transporte regional pode ser interestadual, pode ser utilizado, beneficiado com sistemas de informação geográfica. Mobilidade urbana, aí tem um mapa que mostra o tempo de deslocamento por transporte público na cidade de São Paulo, nitidamente, à medida que a gente vai se afastando do centro da cidade,
as dificuldades e facilidades vão diminuindo e as dificuldades vão aumentando, e o tempo de deslocamento aumenta muito à medida que a gente sai do centro, da área central da cidade de São Paulo, chegando a passar algo em torno de 90 minutos, de 90 a 120 minutos no deslocamento. Aí, já na área de infraestrutura, a parte de localização e avaliação de defeitos de pavimentos, tanto rodoviários quanto ferroviários, a gente pode utilizar o SIG para fazer essa monitoração. Localização e classificação de tipos diferentes de solos, então a ocorrência e a caracterização de diferentes tipos de solos. Aí vocês têm um mapa de onde provavelmente ocorrem solos do tipo com comportamento laterítico e solos argilosos no Brasil inteiro. Aqui, um mapeamento de defeitos na via permanente, só para vocês terem exemplo, como isso pode acontecer, tanto no trilho, quanto nos dormentes, quanto na camada de lastro ferroviário. Ele pode ser mapeado também e utilizar um SIG para controlar isso. Pois bem, as operações de geoprocessamento, elas são realizadas com o que a gente chama de sistema de informações geográficas, que, como o próprio nome diz, é um sistema computacional. E por ser um sistema, ele tem os dados de entrada, ele tem o usuário, que é a pessoa que vai fazer todo o processamento, e ele tem o software e ele tem o hardware. Quando a gente trata de SIG, com muita frequência, a gente chama de SIG apenas o software de SIG, mas SIG é o conjunto de todos esses componentes: o hardware, o software, os dados e a pessoa. Mas, de um modo geral, SIG, que é um sistema, software de SIG, que é um sistema computacional, ele pode ser alimentado com informações que vêm de diversas fontes, como eu já falei no começo. Então, ele pode vir da cartografia, da topografia, do sensoramento remoto orbital, do GPS, fotogrametria. Então, todas as outras geotecnologias serão fontes para aquisição de dados que podem ser inseridos nos seus diferentes formatos dentro de um sistema de informações geográficas. Então, a característica básica do SIG é que ele seja um grande caldeirão, onde dentro dele eu consiga inserir diferentes dados espaciais, e quando eu falo diferentes, eu digo de diferentes fontes, diferentes formas de obtenção e em diferentes formatos, e até em diferentes sistemas de referência e sistemas de coordenada. Então, um SIG tem que ser capaz de abarcar todo mundo, ele é, digamos assim, o mais democrático das geotecnologias, porque ele tem que aceitar praticamente tudo. Um bom SIG aceita toda forma de dado espacial, sem nenhum tipo de preconceito com nenhuma geotecnologia. Ele é capaz e tem rotinas para gerenciamento, armazenamento e manutenção desses dados que estão inseridos, manipulação, e quando eu falo manipulação, eu estou falando de edição, ferramentas de análise, e depois de apresentação, que é a geração de mapas advindos dessas análises que foram feitas, que vão ser apresentadas para que alguém tome uma decisão final acerca daquele fenômeno que ocorreu no espaço geográfico. Pois bem, então, um software de SIG nada mais é do que um conjunto de ferramentas computacionais que são utilizadas em geoprocessamento. E, comumente, elas são chamadas de sistemas de informações geográficas. E elas permitem realizar diversas atividades, como análises complexas, e integrar dados de diversas fontes ao criar um banco de dados georreferenciado, também chamado de banco de dados espaciais. Aliás, queria chamar a atenção de vocês para isso. Muitos de vocês têm experiência, muitos engenheiros têm experiência para trabalhar com banco de dados tabulares. E bancos de dados tabulares, eles não são exatamente o mesmo banco de dados que é trabalhado em um sistema de informação geográfica. Porque os bancos de dados que são usados para dados geográficos, a gente chama de banco de dados geográfico ou banco de dados espaciais. E a característica dos dados que serão inseridos neles é que eles têm as coordenadas associadas
a outras informações, a outros atributos, o que a gente chama de dados relacionais, que relacionam a posição de um ponto, de uma linha, de um polígono no espaço geográfico com outros atributos. Atributos esses que são específicos de cada fenômeno que vai ser investigado, que são diferentes para a infraestrutura, que são diferentes para a operação, que são diferentes para o planejamento, mas que ainda assim respondem por caracterizar o que ocorre no espaço geográfico. Ok? Bem, aí tem um fluxograma que vem do livro, daquele livro lá, que é o único livro que é livro de verdade, que é o do Longley, que ele faz uma trajetória aí, desde os dados até a sabedoria, onde os dados são os dados brutos. Eu simplesmente saber onde algo ocorre. O fato de eu saber onde algo ocorre, a posição, a altura, as coordenadas, a área onde isso ocorre, não me dá condição de tomar uma decisão. Eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí ele vai seguindo nessa trajetória que, para além de ter o dado, eu tenho que extrair informação do dado. Ou seja, se eu digo para vocês, acidente do trânsito 25, coordenada XYZ, isso é um dado bruto. Mas se eu digo para vocês que este acidente de trânsito 25, que tem essas coordenadas, aconteceu no cruzamento da Barão de Stuttgart com a Monsenhor Tabosa, às 18 horas da tarde, e foi entre duas motos, pronto, agora eu já tenho informação. Então, a informação, ela complementa a posição onde algo aconteceu. E a informação é importante para que eu analise e tome decisão. Um dado bruto, por si só, não faz muita diferença. Ele é necessário, mas ele não é suficiente para que a gente tome nenhum tipo de decisão e faça nenhuma análise. Depois disso, a gente vai atrás do que a gente chama de evidência, que nada mais é do que o resultado das análises que a gente vai fazer em cima das informações que a gente conseguiu angariar relacionado com a posição do conjunto de dados que obtivemos. Depois da evidência, a gente vai gerar hipóteses. E essas hipóteses é que vão nos permitir tomar uma decisão. E se isso fosse assim? Se isso não fosse desse jeito? Se isso fosse assado? E se eu fizesse essa intervenção? Se eu mudasse isso daqui para cá? Se eu aumentasse a posição da placa? Se eu iluminasse melhor? Se eu alargasse a via? Aquele acidente teria acontecido? Aí, essas são as hipóteses que a gente vai gerar, que estão aí no conhecimento. E esse conhecimento ele vai ficar guardado para que, quando ocorra uma situação similar, análoga a essa que aconteceu, eu vá lá e tome uma decisão similar também, se for possível. E, no final, vem aí o que ele chama de sabedoria, que é a efetiva aplicação de políticas públicas desenvolvidas para resolver o problema que foi analisado e detectado através de toda essa sequência. Isso tudo aqui foi feito com SIG. O dado foi coletado por um GPS, a informação veio da prefeitura e do IBGE, as evidências são fruto das análises que vão ser feitas, as hipóteses é uma contribuição sua de quem está analisando, e a sabedoria vai ser característica do tomador de decisão. Mas quase tudo isso aqui fora a sabedoria foi feito dentro de um sistema de informação geográfica. Uma outra subdivisão que muita gente confunde de dados geográficos é o fato de a gente não poder trabalhar com o mundo real. Então, o mundo real, o mundo como a gente conhece, as nossas edificações, as nossas vias, as nossas praças, as nossas árvores, elas estão aqui no mundo do real. A gente não consegue trabalhar no mundo real. E aí, então, o que um engenheiro de transporte faz é criar um modelo dessa realidade. E para criar esse modelo, ele precisa representar esse dado real de alguma forma. E existem duas formas básicas de representação de dados espaciais para a representação da realidade. É o que a gente chama de modelo matricial, ou modelo raster, e modelo vetorial, o modelo vector. O modelo matricial nada mais é do que uma matriz de linhas e colunas, onde a posição está associada com a posição do pixel, que é a menor subdivisão dessa matriz de linha e coluna, e para cada uma delas eu vou atribuir alguma característica. Nesse caso aqui, eu atribuo, por exemplo, a letra F para a posição relativa
a esta matriz, onde passaria esta via. Eu atribuo a letra B para a posição nesta matriz relativa onde no mundo real estariam as árvores, o bosque. Eu atribuo a letra A na posição da matriz relativa aonde no mundo real estariam as edificações, as casas. Ok? Então, o que a gente faz é criar uma relação entre a posição de cada pixel na minha matriz e a posição de cada objeto no espaço real. E atribuir para cada um deles alguma informação. Essa informação pode ser, por exemplo, uma intensidade do espectro eletromagnético, como a gente faz com, por exemplo, sensoramento remoto orbital. Pode ser a classificação de um solo, pode ser a ocorrência de um acidente, pode ser qualquer coisa. Eu posso associar. Obviamente que quanto menor for o tamanho desse pixel, e quanto mais pixel houver no meu modelo matricial, maior vai ser a resolução e mais precisa vai ser a imagem que eu vou formar do mundo real através do modelo matricial. Em contrapartida, eu tenho também o que a gente chama de modelo vetorial, ou dado vetorial. O dado vetorial, notem que o modelo matricial ele é discreto, e ele é discretizado pelo tamanho do pixel. Tudo dentro do pixel é diluído, mas eu atribuo a mesma característica, por exemplo, esse pixel F aqui, tudo dentro desse pixel F é F. Ah, mas tem um negócio que está entre o E e o F, e outro negocinho que está entre o F e o G. Não sei, não. Tudo que está dentro desse pixel é F. E a posição dele vai identificar isso. Já o modelo vetorial, não. Aqui eu trabalho com pontos, aqui eu trabalho com linhas, aqui eu trabalho com polígonos, e eu posso, então, caracterizar o espaço geográfico com duas coordenadas pontuais, discretas, nessa informação. Então, eu posso dizer, olha, essa linha começa bem aqui, termina bem aqui, tem comprimento tal e sai daqui para cá. Esse polígono é definido por esse vértice, esse, todos os seus vértices, tem tal perímetro e tem essa área. E um ponto que está aqui dentro desse polígono B pode ter característica B. Mas o mesmo ponto que está no limite aqui entre B e F pode ter característica B ou pode ter característica F. Então, aqui eu estou na presença de um dado discretizado. Aqui dado discreto, aqui dado continuamente distribuído no espaço e eu não posso fazer nenhuma inferência sobre isso. Bem, o que a análise espacial faz? A análise espacial pega o mundo real, que está aqui, cria diversos layers, diversas camadas, com diferentes informações. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma informação relativa à hidrologia, outra à topografia, outra ao uso do solo, facilidades urbanas, tipos de solo, ruas, distritos, bairros. Eu vou fazendo tudo que eu tenho lá e eu tenho cada um desses numa camada. Depois eu posso cruzar todas essas informações e aí esse cruzamento das informações que vai me dar, digamos assim, esse cruzamento de dados em cada uma das camadas que vai me dar informação para que eu possa analisar de forma sistêmica o que está acontecendo lá. E desse conjunto de dados e informações, eu vou analisar espacialmente e inferir, por exemplo, do cruzamento do mapa topográfico com o uso do solo e com o tipo de solo, eu vou inferir, por exemplo, quais são as áreas mais íngremes da cidade e que estão sujeitas ao risco de deslizamento. Por quê? Porque além da inclinação que vem do mapa da topografia, eu vou ter também o tipo de solo. Então, onde eu tiver um cruzamento de áreas muito íngremes, com solo arenoso de baixa coesão, obviamente, senão não seria arenoso, eu vou ter um risco de deslizamento maior, que ocorre de forma mais significativa se eu suprimir a vegetação, que é o que normalmente ocorre quando a pessoa vai ocupar o terreno de encosta, e se eu tiver ocupação urbana, ocupação humana na encosta. Então, se eu juntar terreno íngreme, solo arenoso, gente ocupando e derrubar a vegetação, se eu cruzar 4 dessas informações, aí eu já vou ter qual é o maior risco de deslizamento na área, risco de deslizamento de solo na área urbana. Esse fruto da análise espacial, o mapa de risco de deslizamento, potencial risco de deslizamento na área urbana, ele não é o mapa de hidrologia,
ele não é o mapa de topografia, ele não é o mapa de uso do solo, ele não é o tipo de solo, ele não é nenhum desses. Mas desse cruzamento, eu gerei um outro mapa, que é o mapa de risco de deslizamento. E isso aqui só foi possível quando a gente faz a análise espacial cruzando essas informações. E é isso que eu queria, é aí que eu queria que vocês chegassem. Vocês vão ter a área de estudos de vocês, que vocês vão escolher. Ok. E a esse trabalho, eu permito que vocês façam individualmente, porque cada um de vocês tem uma área de estudos diferente. Os únicos que não devem fazer individualmente são aqueles que não vão fazer trabalhos, não vão desenvolver, ou não sabem o que vão fazer ainda, ou não vão desenvolver trabalhos com espaço geográfico. Então, o pessoal que veio fazer a cadeira só para cumprir crédito, pode fazer em dupla com outra pessoa. Mas se vocês vão utilizar algum fenômeno, ou analisar, investigar algum fenômeno que ocorre no espaço geográfico, por favor, façam, porque vocês vão precisar colocar lá a caracterização da área de estudo de vocês. Então, e aí, ao cruzar os diferentes atributos relativos à área de estudo de vocês, nesse caso aqui, ele analisou um mapa de risco de deslizamentos. Vocês podem, por exemplo, pessoal que vai trabalhar com a parte de operação, analisar potencial de congestionamento, potencial de acidente de trânsito, inferir, por exemplo, a ocorrência de solo arenoso, solo argiloso, jazidas de camadas granulares para pavimentação. Não sei, vocês é que vão definir aí qual é o fenômeno, qual é o tipo de análise espacial que vocês vão fazer, de acordo com aquilo que vocês conseguirem de dados para a área de estudo de vocês. Mas eu queria que vocês exercitassem essas ferramentas de cruzar dados para produzir algo diferente e mais a partir dos dados iniciais que vocês tiveram. Bem, para cada usuário, um SIG representa uma coisa. Por isso que tem um monte de livro por aí, um monte de autor por aí, com diferentes formações, dando diferentes definições para SIG. É porque o SIG é tão amplo e serve para tanta coisa que pessoas com posições diferentes na sociedade acabam tendo uma definição diferente, porque para eles serve para coisas diferentes. No caso de vocês, no nosso caso, como estudantes, pesquisadores, cientistas, a gente vai estar aqui, entre um sistema de apoio à decisão espacial e uma ferramenta de análise espacial. A gente vai estar nesse... Mas, para o público geral, eu vou só abrir o ArcGIS, eu vou só abrir o GVSIG, eu vou só abrir o QGIS e ver o mapa. Vou só abrir o Google Maps e ver o mapa. Ele não está interessado em fazer nenhum tipo de análise, a não ser chegar em algum lugar. Aqui tem um breve histórico, depois vocês dão uma olhada aí, desde os anos 60, embora tenha acontecido no século XIX, seja reconhecido no século XIX ainda lá o início do geoprocessamento com John Snow, de fato, a partir da década de 60 e com o desenvolvimento da tecnologia, é que ele ganhou uma força muito grande. E aí, para aqui em 2004, esse histórico segue, mas eu parei aqui em 2004 com o surgimento do OpenView. Eu queria pontuar aqui para vocês duas coisas. A primeira foi em 85, quando o sistema GPS se tornou plenamente operacional. A gente viu isso quando eu falei de GPS. Bem aqui, em 69, foi a formação da empresa Esri, que é a empresa que desenvolveu o ArcGIS, que é o software de processamento, de geoprocessamento mais usado no mundo inteiro, software comercial, que a gente paga para ter, idade 69, e onde o QGIS se espelhou para construir o QGIS. Em 72, teve o lançamento do primeiro SAT, e aí começou a era de sensoriamento remoto, espacial. Em 96, houve uma migração dos SIGs. E em 94, houve uma padronização internacional da informação geográfica pelo OGC. E em 96, começou uma migração dos SIGs para a internet, que culminou hoje em qualquer mapa, qualquer informação espacial está disponível aí nos servidores de mapa pela internet, nos ajudando a chegar em algum lugar,
a descobrir roteiros, a ver, mesmo quando a gente não conhece uma cidade, colocar juntar em um sistema de informação geográfica com GPS e descobrir qual é o caminho que a gente vai percorrer. E até 2004, quando surgiu o OpenStreetView, que muita gente utiliza também para visualizações de mapas nas áreas urbanas. Bem, qual é a arquitetura de um SIG? Basicamente, tem uma interface de usuário, os nossos computadores, tem a lógica do aplicativo, que são os algoritmos que estão por dentro de tudo isso, e tem o banco de dados, que serve para fazer o armazenamento de dados espaciais. Esse banco de dados espaciais que está no armazenamento, ele normalmente é um banco de dados relacional, ok? Que relaciona o espaço geográfico com atributos não espaciais. Trouxe aqui para vocês uma série de softwares de SIG, que todo mundo chama de SIG. E cada um deles tem uma característica diferente. Tem aqui, do lado esquerdo, o que a gente chama de SIG Desktop. E são os softwares para SIG que a gente utiliza nos nossos computadores individualmente para trabalhar. Dentre eles, está aí o QuantumGIS. Muita gente não sabe que o QGIS chama QuantumGIS, mas chama QuantumGIS, que é um software livre. Muitos desses aqui são livres também. Mas temos aqui o ArcGIS, que é um software proprietário, o MapInfo e o Transcad, que é um software para geoprocessamento dedicado a transportes. Ok? Todos esses são SIG Desktop, alguns são livres e alguns são proprietários. Temos aqui os SIG móveis, QGIS para smartphone, GVSIG para smartphone, Android, ArcPad e uma série de outros SIG móveis. Temos o que a gente chama de SIG distribuído, que são servidores de mapas e de geoprocessamento que podem ser trabalhados simultaneamente por diversas pessoas em diversos formatos diferentes. E aí tem o MapServe, o GeoServe, o QGIS-Serve, são servidores de banco de dados que servem para a gente trabalhar de forma... Tem o ArcGIS Server também, viu, gente? Então não tem só livres, a maioria desses livres, mas tem alguns proprietários também. Tem os sistemas de banco de dados espaciais, que são sistemas de banco de dados geográficos, novamente falando relacionais, que são aí o PostgreSQL, o SpecialLite, o MySQL, que também é livre, mas tem também os bancos de dados proprietários, como o Oracle. Tem as bibliotecas e extensões, que podem ser utilizadas por todo esse ferramental aqui, que ampliam a capacidade espacial dos SIGs. Então, por exemplo, originalmente o QGIS não tem... Vocês estão me ouvindo? Eu me afastei do microfone e nem percebi. Originalmente o QGIS não tem algumas funções, mas ele pode, dentro dele, pegar uma extensão que foi feita para qualquer SIG livre e adaptar dentro dele, e aí ele passa a ter uma outra atribuição que ele não tinha, uma outra, digamos, habilidade que ele não foi desenvolvido a priori para ter. E isso acontece muitas vezes. Então, muitas bibliotecas e extensões de SIG podem ser utilizadas no QGIS, mas pode ser utilizada no GVSIG, pode ser utilizada no OpenJump, pode ser utilizada em vários lugares, certo? E aí, essas bibliotecas ampliam a capacidade. O que normalmente acontece é que os desenvolvedores de SIG livre, eles trabalham na lógica, integridade e eficiência do sistema, e as bibliotecas e extensões são feitas de forma colaborativa. Então, pesquisadores, estudantes, desenvolvedores do mundo todo desenvolvem essas bibliotecas e extensões e, aos poucos, elas são aglutinadas na versão principal dos softwares e às vezes, nem sempre tão bem, porque às vezes dá problema e esse é o motivo de aqui e ali ter um bug daquele lá. Vocês poderiam me perguntar, e já eu acabo de falar, porque eu estou falando, parece o Homem da Cobra, falando demais. O professor só falou aí de vários SIG, mas não disse qual é que eu devo usar. Você deve usar aquele que melhor lhe apetecer, ou aquele que for mais dedicado ao fenômeno que você vai investigar. Por exemplo, se você vai estudar planejamento e operação urbana, eu recomendo que você use o Transcad. Se você vai trabalhar com hidrologia
e meio ambiente, eu já diria que você use o Envy, que é um outro software proprietário. Então, são vários softwares diferentes. Agora, se você não tem nenhuma preferência, ou se você não tem dinheiro para comprar nenhum software proprietário, eu recomendo que você use o QGIS ou use o GBSig. Essas são as duas. Até porque eles são muito, muito, muito flexíveis, extensíveis, e podem ser, por exemplo, o QGIS. O GBSig, ele trabalha com a linguagem Java. Mas o QGIS, você pode, inclusive, adaptar bibliotecas de C++ e de Python nele. Então, é uma facilidade para você ampliar as capacidades que o SIG Livre tem para atender as suas necessidades específicas. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Cadê vocês? Estamos aqui. Pronto, estou olhando para vocês agora. A Rebequinha com a sua rede lá atrás. Então, eu sei que tem muita informação, mas a aula de hoje ela é muito mais geral e informativa, a exemplo daquela primeira aula que a gente teve sobre GNSS. Na semana que vem, a gente vai trabalhar um pouco com os conceitos de análise espacial e já vai entrar um pouco no SIG. E na outra semana vai ser só SIG mesmo, só mão na massa no ferramental. Tá certo, então? Vocês não vão ter, dessas próximas, de hoje e das duas próximas aulas, vocês só vão ter um trabalho na terceira aula. É o trabalho final que eu vou aplicar para vocês. Tá certo? Então, não tem trabalho para vocês verem hoje. Eu vou guardar essa aula lá no meu site e pendurar lá no meu canal do YouTube. E aí, se vocês precisarem rever e precisarem ver algum conceito desse, eu recomendo que vocês, para aprofundar um pouco esses conteúdos, principalmente aqueles que trabalham com docência e que trabalham ensinando coisas nessa área, que tenham aqueles 3 materiais de referência: o livro do Longley e os 3 materiais, os 3 e-books do Câmara e do grupo dele, porque é um material muito bom, é um material que, embora tenha sido feito já, alguns deles já foram feitos aí há 15 anos, estão muito bem atualizados com o estado da arte do que é feito hoje. Tá certo? Dúvidas? Perguntas? Querem me xingar? Não? Ninguém quer dizer nada? Então, na semana que vem, a gente se encontra novamente. Tá certo? Um abraço, pessoal. Abraço, professor. Tchau, gente.